Olá, leitores, bem-vindos ao canal Leitura Lise. Olha só, mais um vídeo aqui para o canal nessa semana, né? Já entramos aí no clima de Copa do Mundo. Amanhã a gente tem o primeiro jogo do Brasil por aqui. Já estamos preparadíssimos para torcer. Mas também essa semana tivemos um outro evento muito importante, que foi comemorado no dia 20 de novembro, caiu num domingo esse ano, mas dia 20 de novembro de 1695, foi a data em que Zumbi dos Palmares foi assassinado. Zumbi dos Palmares era um importante líder quilombola da época e ele ficou imortalizado e conhecido como um símbolo de luta, de resistência do povo negro. É por isso que dia 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Um dia extremamente importante para a gente refletir sobre as marcas da escravidão na nossa história, sobre o racismo estrutural que infelizmente reverbera até os dias de hoje, está muito presente, mais até do que a gente imagina, infelizmente, e a luta do povo negro. E nada melhor do que discutir esses temas com a literatura, com o suporte que a literatura nos dá para refletirmos a nossa sociedade nos mais diversos temas. E pensando nisso, eu trouxe para vocês hoje a dica de um livro que eu terminei de ler recentemente, que se chama Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que foi publicado pela primeira vez em 2019, literatura contemporânea brasileira, fresquinha, que foi super premiada, ganhou prêmios importantíssimos, ganhou o prêmio Leia, ganhou o prêmio Oceanos, ganhou o prêmio Jabuti, e é um livraço, gente. Eu lembro que quando eu comprei esse livro, logo no hype, logo no lançamento, eu fiquei muito ansiosa para ler, né? Então, eu comecei a ler logo as primeiras páginas, mas acabou que o início me prendeu bastante, depois ficou um pouco arrastado. E aí eu fui com muita expectativa e não entendia tanto como é que as pessoas consideravam, né, esse livro já um grande clássico da literatura. Até que eu cheguei no final da leitura e entendi os reais motivos, porque de fato eu também acredito que esse livro ele se transformará, né, em um grande cânone, um grande clássico da nossa literatura nacional, porque ele fala com muita propriedade. Temos muita verdade aqui nessa história, muito embora seja uma história de ficção. O Itamar Vieira Júnior ele tem muita propriedade para abordar esse tema. Deixa eu mostrar aqui para vocês a fotinho do Itamar. Ele é formado, né, ele tem doutorado, na verdade, em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia, né, um baiano, que escreveu um livro maravilhoso, dividido em 3 partes. Esse livro tem a parte 1 como título Fio de Corte, a segunda parte Torto Arado e a terceira Rio de Sangue. Cada parte desse livro é narrado por uma pessoa diferente. Não vou contar para vocês, mas para mim a terceira parte foi a melhor escolha de um narrador que ele poderia ter tido. Não vou contar porque seria um grande spoiler, mas realmente me impressionou muito. Eu achei interessantíssima a escolha do narrador da parte que ele vai falar do Rio de Sangue. Mas enfim, deixa eu falar rapidamente a sinopse para vocês. Quem vai contar a história pra gente é Belonise e Bibiana, que são 2 irmãs que vivem numa comunidade quilombola chamada de Água Negra. E nas suas narrativas, elas vão contar pra gente tudo o que elas vivenciam, todos os conflitos que surgem ali na Terra, como elas conseguiram tomar conhecimento da sua condição análoga à escravidão, né, uma escravidão atual. A gente também vai conhecer religiões diferentes, né, dos ritos de Jaré, que é uma religião que é diferente da Umbanda, mas também é de matriz africana, né, de raiz africana, que é muito interessante e vai ter um papel super importante aqui na narrativa como um todo. Logo no início do livro, Belonise e Bibiana, elas sofrem um acidente, elas pegam um objeto que era uma faca bonita, que a Donana, a avó delas, guardava, né, com muito receio, né, protegia bastante aquele objeto. E elas pegaram aquela faca e acabaram cortando as suas línguas. Então uma acabou se transformando na voz da outra. E isso tem um simbolismo e
um motivo, né? Aquele objeto também, ele tem um simbolismo muito incrível na história, que obviamente eu não vou contar pra vocês para não dar spoiler. O que é bonito da gente ver aqui é a questão do respeito à ancestralidade, né? O resgate da sua ancestralidade, da sua história. Para você poder fazer alguma revolução, você precisa conhecer o seu passado, você precisa ter conhecimento. A importância do conhecimento, né, das suas raízes, me mexeu muito comigo nesse livro, eu achei muito impressionante. Também a questão do relacionamento com a terra, né? Aqui os personagens todos que aparecem aqui na trama, eles têm uma relação, uma ligação muito profunda com a terra, né? Com o seu território. E também é sensacional a gente ver, né, isso. E as marcas da escravidão, né, gente? O quanto que ainda existe, sabe? O quanto que, pra mim, na verdade, o racismo, o preconceito racial, ele é das formas, se não for a mais, mas das formas mais irracionais de conflitos da condição humana que eu consigo, assim, lembrar. Porque eu não consigo ver nenhum tipo de nexo, nenhum tipo de sentido em você ter preconceito com outra pessoa devido à produção ou não da proteína melanina, né, que vai alterar o tom da pele de cada um. Eu acho isso extremamente irracional, porém é assustador, né, perceber o quanto que é real e o quanto que as marcas da história estão presentes ainda hoje. E a gente não sabe quando vai acabar, quando essa realidade de fato vai ser alterada. Isso chega a assustar muito, é extremamente assustador. Eu tive a oportunidade, na época que eu fazia mestrado, de visitar uma comunidade quilombola em Ananindeu, no estado do Pará, a comunidade quilombola do Abacatal. Eu tinha um projeto ali com aquela região e eu lembro que o acesso era muito complicado, a estrada era bastante difícil, né, da gente atravessar sem muitos problemas. E os moradores, eles gostavam disso, né? Eles achavam melhor realmente que o acesso fosse difícil, porque assim evitava que muitos veículos, outras pessoas fossem lá e modificar o modo de vida deles. E eu percebi o quanto que eles têm orgulho das suas raízes, o quanto que eles têm uma forma de vida de fato diferente, eles tiram de fato da natureza muitas coisas da sua subsistência. Eles passam por problemas muito semelhantes aos que passam os integrantes de Torturado, os impactos, por exemplo, de grandes empreendimentos afetando o modo de vida deles diretamente, o que era uma condição muito revoltante e triste para todos eles. Então, depois que eu li o Torturado, eu tive muitas memórias, muitas recordações, e o quanto que esse livro é verossímil. É por isso que eu acredito sim que ele será um grande clássico, e eu indico para vocês não perderem a oportunidade de lerem, né? Uma literatura contemporânea do nosso tempo, né? Que vai tratar das marcas da escravidão que ainda são muito atuais, e de povos que são invisibilizados, mas que têm, assim, um apego à sua terra, à sua cultura, aos seus ancestrais, como uma forma de orgulho. Isso é lindo, né? E escrito por alguém que tem propriedade para falar, né? Então, nada melhor do que unir a ficção com história, com conhecimento, com realidade, que nos desperta reflexões super profundas. Um livro que fala sobre ancestralidade, fala sobre diversidade, fala sobre preconceito, fala sobre o amor e a relação com a terra e com as suas raízes. E é um livro que vai tratar da história de uma perspectiva muito especial, pelos próprios protagonistas dela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo para quem está assistindo. Próxima resenha do canal também prometo para vocês que vai ser um livro incrível, imperdível e pouco falado. Fiquem ligados. Um beijo. Tchau!